Hoje vocês vão aprender a regar seus cactos e as suas suculentas de uma vez por todas. As pessoas só deixam cacto e suculenta morrer por dois motivos. Ou vocês regam demais e matam um bichinho afogado, ou vocês regam de menos e matam um bichinho de sede. E para explicar o método correto de rega, para vocês nunca mais errarem, matar ninguém afogado, não matar mais ninguém de sede, eu vou dar uma explicação braba para vocês aqui na lousa, que vocês vão sair desse vídeo a autoridade máxima de cacto do Brasil, se não do mundo. Então vem aqui comigo. Em algum momento da sua vida você já ouviu falar de uma coisa chamada fotossíntese. Fotossíntese nada mais é do que o processo pelo qual as plantas produzem energia. Ponto. Precisa falar bonito. Aqui a gente tem a plantinha feliz e alegre, absorvendo luz do sol, igualmente feliz e alegre, e gás carbônico da atmosfera. Gás carbônico também feliz e alegre. Mas quando a gente fala de fotossíntese, esse ciclo não vai ser igual para todas as plantas. Não vai ser igual para o açaí, não vai ser igual para o lírio da paz, não vai ser igual para a samambaia, porque na natureza a gente tem 3 ciclos fotossintéticos diferentes. O ciclo das plantas C3, o ciclo das plantas C4 e o ciclo das plantas CAN, que eu não vou saber representar aqui com a mão, mas eu posso escrever aqui no quadro. CAN, C-A-M. Pronto. E esses ciclos eles vão se diferenciar pela forma como o gás carbônico é absorvido e assimilado e também pela perda d'água total durante esse processo. Então o que acontece? A planta ela absorve o CO2 através de uma célula chamada estômato. Essa célula ela vai permitir a entrada de CO2, mas também vai ter perda d'água no processo. E as plantas C3 elas não são muito eficientes na absorção do CO2, de modo que elas precisam ficar com o estômato por muito mais tempo aberto, o que vai maximizar a perda d'água. E detalhe, esse estômato ele é aberto durante o dia. Durante o dia a gente tem a presença de quem? Do nosso amigo sorridente aqui, do Sol. Ou seja, Sol igual a calor, igual a alta temperatura. E se esse processo aqui já tem perda d'água, em presença do Sol, essa tendência é aumentar. Logo, as plantas C3 elas perdem muita água durante o processo de absorção do carbono e também não absorvem muita coisa. As plantas C4 já deram uma melhoradinha nisso. Elas absorvem e assimilam o gás carbônico com mais eficiência que as plantas C3 e também com uma menor perda d'água. Mas ainda assim elas perdem bastante água porque esse processo da abertura do estômato é feito durante o dia. Além do mais, essas plantas C4 elas são predominantes de áreas quentes, de clima semiárido. Então não tem como elas correrem dessa perda d'água ocasionada pela abertura do estômato para poder absorver o gás carbônico, sendo que isso é feito durante o dia, quando tem sol. Agora, o cacto, que faz parte do grupo das plantas CAN, o nosso amiguinho aqui, ele foi malandro, porque uma bela noite ele pensou assim, cara, e se eu fizer a abertura do estômato para poder absorver o gás carbônico só durante a noite, para eu não ter que perder tanta água assim durante o dia para o nosso amigo sorridente aqui? E aí no dia seguinte ele acordou fazendo isso. Ele faz isso com o auxílio de uma enzima chamada pep-carboxilase. Ele abre o estômato dele só durante a noite, o gás carbônico entra e no dia seguinte ele termina o processo da fotossíntese. Ou seja, o seu cacto ele tem um mecanismo que permite que ele conserve água por muito mais tempo. Porque durante a fotossíntese, no momento em que ele absorve o gás carbônico, ele vai ter pouquíssima perda d'água durante esse processo. Então, gente, agora que vocês já entenderam que o seu cacto ele tem um mecanismo que conserva a água, você já sabe que não precisa irrigá-lo dia sim, dia não, uma vez a cada 2 dias, nem mesmo toda semana, porque ele vai conservar a água por bastante tempo. Agora, por que vocês também matam o bicho de sede? Porque vocês ouvem dizer que cacto não gosta muito de água, que irriga pouco, e aí vocês vão lá e colocam isso aqui, de água, quando vai irrigar o bicho. Sem brincadeira, eu tenho uma amiga que toda vez que ela vai irrigar cacto ou suculenta, ela coloca um dedinho de água. E aí o bicho morre de sede e não entende por quê. Isso aqui, gente, é uma quantidade irrisória também. Quando você for irrigar um cacto, você vai irrigar da mesma forma que você irriga o lírio da paz, a árvore da felicidade ou qualquer planta. Você vai irrigá-lo até a água começar a escorrer pelo furinho do vaso e até você ver que a água começou a subir aqui. É uma rega normal. A diferença é que você vai fazer isso uma vez a cada 20 dias ou até uma vez a cada mês. E suculenta é a mesma coisa? É. O ponto é que, lembra que eu falei para vocês que cacto ele faz parte do grupo das CAN?
que é o grupo das plantas que só abrem os estômatos à noite, as suculentas, nem todas elas vão ser cã. É por isso que, não sei se vocês já ouviram falar que todo cacto é suculenta, mas nem toda suculenta é cacto. É disso que a gente está se referindo. Todo cacto é cã, mas nem toda suculenta é cã. Mas, apesar disso, elas ainda conservam bastante água. Só que a rega delas, dependendo, talvez seja um pouco mais frequente do que a do cacto. Essa aqui, por exemplo, eu não posso ficar muito tempo sem irrigar, não. Quer dizer, não posso ficar muito tempo, mais de um mês, diferente do cacto. Agora, a babosa, por outro lado... Vem cá, filha. Tem espaço para você? A gente dá um jeito. A babosa, por outro lado, ela é suculenta também. E diferente dessa suculenta aqui, ela aguenta muito mais tempo sem irrigar, né, filha? Fala pra ele, já fiquei acho que uns 2 meses sem te dar água. Eu fico bastante tempo sem irrigar minha babosa, olha aqui como é que ela tá linda, plena, maravilhosa. Um lírio do vale. Então, gente, cacto, rega uma vez a cada 20 dias ou uma vez a cada mês. Babosa, dependendo, pode ficar um mês sem irrigar. Essas suculentas aqui, que eu não vou saber o nome da espécie, você pode regar uma vez a cada 2 semanas. O importante é você observar a tua planta. E lembrando, quando for irrigar, não coloca uma películazinha fina de água. Rega normal, igual você regaria qualquer planta, ok? Agora a dica máxima para você não matar mais cacto nenhum, planta nenhuma. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário.